Bem-vindo, amigos, nesse momento especial do nosso estudo da série psicológica Joana de Ângeles. Nós estamos estudando, no momento, o último capítulo, Conquista de Si Mesmo, e hoje vamos trabalhar justamente esse item, o item A Conquista de Si Mesmo, que é o último item do capítulo 10. Estamos aqui com a Adriana e Guadalupe para colaborar conosco nessa finalização do livro O Ser Consciente. Bem-vindas, então, nesse momento especial de encerramento do capítulo do livro. Querem falar algumas palavrinhas antes de a gente começar o nosso debate? Acho que é sempre bom, né, fazer o encerramento de um livro, e ela tem toda uma classe na escrita, né, para fazer esse fechamento nessa grande síntese. Então, é um capítulo muito bonito, onde ela consegue, de uma forma ímpar, fazer esse fechamento, né, trazendo esses temas todos que ela trabalha no livro inteiro, e aí ela vai arrematando, né? Ela vai realmente finalizando aqui o que ela já veio trazendo nesse capítulo mesmo, da questão do ter e do ser, e nos reforçando que é uma luta que depende de nós. Né? Mas isso tudo ela veio durante todo o livro, elaborando, até que ela chega, então, nessa questão mais pontual da conquista de si mesmo, onde a gente, então, recebeu elementos para se perceber na vida, como instrumento da vida, participando ativamente, responsável pelos nossos atos e, ao mesmo tempo, sentindo toda essa condução, essa amorosidade da criação, também nos carregando, mas com a nossa parte ativa. Né? Então, é muito bonito o jeito que ela vai trazendo tudo isso. E ela vai concluindo não só esse livro, mas ela traz lá do início da série. Porque se a gente lembrar, ela inicia o livro Jesus e Atualidade, o primeiro capítulo, trazendo a ideia, né, de que o processo de evolução é um grande desafio. E aqui ela inicia o capítulo dizendo que o grande desafio do processo de evolução é a aquisição de consciência. Né? Então, veja, ela transita por esses temas da série e vai trazendo um, e ele vai estar conectado com o outro, e quando a gente vê, é como se ela estivesse tecendo, né, um grande fio, onde é toda a proposta da série psicológica. Então, aí a gente entende por que a aquisição da consciência demanda tempo. E para a gente entender isso, eu busquei lá no Triunfo Pessoal uma definição dela de consciência, porque senão a gente pensa assim, mas eu tenho consciência, como que a consciência vai demandar tempo, né? Ela diz lá no Triunfo Pessoal assim, ó, a consciência é esse altíssimo valor que o self conquista integrando todo o patrimônio dos conteúdos psíquicos existentes na realidade do discernimento além do conhecimento, dos sentimentos harmônicos com os instintos, na razão bem direcionada. Então, essa consciência a qual ela está dizendo que vai demandar tempo, que é uma conquista, né, que é o grande desafio da evolução, exatamente é porque não é essa consciência egóica, mas se a gente parar para pensar, é aquela consciência a qual os espíritos responderam, né, a pergunta 621, quando perguntavam onde está escrito as leis de Deus, na consciência. Então, é dessa consciência, né, plena que é a conquista de nós mesmos. Né? Nós só conseguiremos essa conquista a partir do momento que tivermos esse tipo de consciência. Ela refere aqui também, né, Adriana, o conceito de consciência, quando ela diz o seguinte, né? Quando ela está trazendo, né, a figura de Adão e Eva e o mito, então, realmente da consciência, né, o fruto do bem e do mal, então ela vai retomar esse mito cristão, que está lá na Gênesis, né, que é justamente esse momento que Adão e Eva estão no paraíso e tem a árvore do conhecimento da qual eles não devem comer e acabam
rompendo com esse pacto de obediência e comendo, então, da fruta. Então, ela coloca que isso é uma visão que tem que ser entendida simbolicamente, né? E que, de uma certa maneira, esse mito representa justamente o surgimento da consciência. E aí ela coloca: quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não se lhe é lícito realizar, saindo do automatismo do instinto para a seleção do discernimento racional, representados no mito da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, realmente, né, com esse despertar da consciência, gera a consciência ética. Né? Então, dessa consciência, dessa capacidade de nós criar uma casa de discriminar, discernir, refletir e fazer escolhas. Né? E por isso que ela começa a falar justamente desse discernimento do bem e do mal, do certo e errado, no início aqui do item do capítulo que a gente está estudando. Né? E uma das questões que ela coloca justamente nesse processo que começa nos instintos, regulando o automatismo da nossa vida, fisiológica em especial, mas também criando hábitos mentais, a gente vai aos pouquinhos rompendo, né? E ela traz uma palavrinha também muito complexa aqui, né? Que é o conceito de arquétipos. Então ela diz: herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados. Acho interessante esclarecer o que ela quer dizer com herdeiro dos arquétipos remotos dos seus antepassados, para a gente poder contextualizar aqui depois no estudo que ela está trazendo para nós. Eu posso começar trazendo, né, que é um termo que o Jung se utiliza, né, ele vem construindo esse conceito ao longo de toda uma gama de estudos, né, influenciado pelas pesquisas dele com os pacientes, influenciado por Platão e Kant, e chega, então, na série dos arquétipos, né? Arquétipos, arqué original, tipos, padrões originais. Então, os arquétipos são padrões ligados ao inconsciente coletivo, que representam, né, a capacidade de aprender e assimilar a realidade. Então, formas de a gente poder aprender e assimilar a realidade que governam, então, e orientam nossos comportamentos. E que são universais, no sentido que todos nós temos esses elementos essenciais, aquilo que é fundamental para a vida da alma. Né? Então, quando Joana fala desses arquétipos remotos dos antepassados, é que esses arquétipos vão sendo atualizados. Né? Ele se reveste sempre de algo novo, mas aquele padrão pode ser perpetuado. Então, junto com os arquétipos, tem os complexos familiares, culturais, da nação. Então, esses arquétipos vêm lá do inconsciente coletivo, né? E vão sendo reforçados culturalmente, geneticamente, assim, para a gente, assim por diante, por atavismo, que ela coloca também, religiosos e culturais, que como a consciência de culpa, que está sendo alimentado há centenas de anos, né? E isso vai ficando no nosso inconsciente coletivo, perpetuando esse esquema mental de culpa que ela está aqui se referindo, por exemplo, no livro. E essa questão, né, principalmente a consciência de culpa, né, que é arquetípico, que a gente traz atavicamente, vida após vida, desde dos primórdios, né, e ele está pautado nesses atavismos religiosos e culturais. E aí a gente até lembra daquela expressão, né, minha culpa, minha máxima culpa, onde o ser atribui a si todas as questões, né, de erro. E aqui achei interessante que, além dela trazer a queda do paraíso, ela traz o tema do fratricídio, né, que é quando Caim mata Abel. E aí me lembra muito de quando Jung trabalha na resposta a Jó, essa ideia desse Deus vingador, desse Deus invejoso, desse Deus ciumento,
desse Deus que prefere um filho em detrimento do outro, né? E aí a gente vê que um dos maiores livros mitológicos que nós temos acesso é a Bíblia, né? É da mitologia judaico-cristã, por isso que são verdades universais. Então, quando tem essas pequenas historiazinhas que tinha dois irmãos, filhos de Adão e Eva, que de repente, por ciúme um do outro, porque o pai gostava mais de um em detrimento ao outro, um vai e mata o outro. Então, veja, são pequenas histórias, por isso que são histórias mitológicas, porque são temas, só que eles precisam ser usados um outro tipo de linguagem na sua interpretação, que é a linguagem simbólica. Por quê? Porque o inconsciente ele não tem essa linguagem linear que o ego tem. O inconsciente ele traz uma linguagem simbólica, por isso Jesus falava as parábolas, por isso que na Bíblia, quando a gente tenta interpretar um texto bíblico concretamente, ele não tem lógica alguma, né? Mas quando a gente começa a olhar o manancial de pérolas que ele tem simbolicamente, dá para fazer um tratado em cima dessas pequenas historiazinhas que estão ali, que a gente acha que, por acaso, mas vejam, foram todas transmitidas de forma oral, né, foram sendo contadas até que alguém coloca nesse livro, por isso que é mitológico, né? Então, ela traz tanto a consciência de culpa formada, e aí entra, né? Aqui diz a divina punição de Deus pela rebeldia da mulher. Gente, Deus, soberanamente bom e justo, vai punir a mulher porque ela foi rebelde? Percebe como é uma projeção de uma sombra do humano? E ele vai olhar esse pai como um pai que pune, um pai que maltrata, insensato do homem, né? Que seguiu a mulher no erro. Veja, né? Então, como assim que esse Deus... E aí, Jesus vem mudar essa imagem desse Deus de Javé, Yavé, né? De Jó, que é um Deus invejoso, orgulhoso, para a ideia do Deus de amor. Então, Jesus muda a imagem desse ser divino como aquele pai amoroso, né? E uma das coisas que vão dificultar a aquisição dessa consciência é exatamente essa consciência de culpa que a gente guarda, né? Atavicamente no nosso inconsciente e traz até hoje, né? Tudo que acontece de errado no universo, então a gente acha que é por erro nosso, né? Então veja, isso é inconsciente arquetípico do ser humano. Como é interessante a riqueza dessa leitura, das escrituras, quando nós vemos, correlacionando aqui com a Joana, quando ela traz que cada um estagia no nível de consciência que conquistou. Então, enquanto linguagem simbólica, é bem isso que vai acontecendo conforme nós vamos conseguindo adquirir consciência através do autoconhecimento, através de tudo que a mentora nos ensina. Essas histórias saem dessa literalidade pura, né, pura, que muitos de nós ainda hoje interpretam de uma forma literal e vão cada vez mais indo para um mundo simbólico, para um mundo onde realmente existe esse ser psíquico, esse ser espiritual, vendo essas coisas que, da forma como, né, a Adri está trazendo, e vendo aí nessas parábolas, nessas histórias, uma forma de justamente se autoconhecer, se descobrir, e diminuindo as projeções, trabalhando também em cima delas, mas não de uma forma maciça. Então, é todo um caminho de um ser que vai ganhando consciência, vai saindo da literalidade pura, sem trabalho nenhum, até uma interpretação um pouco mais rudimentar, até começar a simbolizar um pouco mais, até perceber. E isso é muito natural que quando a gente vai lendo ou, né, a Bíblia, ou o Evangelho, ou outros livros da Joana, né, nós, cada vez que a gente lê, vê um universo novo se abrindo, porque nós estamos nos renovando e nós estamos conseguindo, de alguma forma, entrar em contato com questões que a gente ainda não percebia. Né? Então, é muito interessante como esse caminho da conquista de si mesmo vai se dando.
É muito profundo o mito, né? Então a gente vê o quanto a benfeitora vai podendo extrair, né, o entendimento essa primeira imagem, né, de começo de caminhada árdua do casal Adão e Eva, que representa o momento, né? Adão e Eva não é um casal literal, como o Joana coloca aqui, que não tem que ver literalmente, estou falando, tem que trazer olhar simbólica. Ele representa um momento, né, da humanidade. Então, Adão e Eva representam um, um, uma parte da humanidade que começa a gerar consciência. Ela vai mostrando como esse processo vai se dando, né, no mito. No primeiro momento, eles inconscientes deles mesmos, né, então não conhecem a dor nem o sofrimento, não sabem que estão nus, e parece um paraíso, né? Ou seja, a inconsciência dá essa sensação que é um paraíso porque realmente são regulados pelos instintos e impulsos, e eles não têm ainda essa capacidade de fazer escolhas, o livre-arbítrio, o discernimento. Quando eles comem a árvore do conhecimento do mal, então há um despertar da consciência, né? Então, eles são expulsos do paraíso, são realmente rompe essa inconsciência idílica, e eles começam a perceber que são nus, que eles têm sede, que têm fome, que têm que trabalhar. Ou seja, uma caminhada de autonomia, responsabilidade e consciência. Consciência que implica, então, eu poder tomar decisões, fazer escolhas e, naturalmente, ter os efeitos dessas escolhas. Então, quando são expulsos do paraíso, chega esse momento de começar a fazer essa caminhada por conta própria, né? Sai inconsciente de Deus para fazer essa caminhada e depois voltar conscientemente para Deus. E aí ela faz referência, né, nessa primeira organização social, familiar, e indiretamente ela cita, né, não fala exatamente em Abel e Caim diretamente, mas ela fala desse momento, né, do fratricídio, né, onde um irmão mata o outro, representando esse primeiro momento também, onde as emoções, onde esses vínculos primários começam a ser problematizado, e o ser humano começa a ter que nesse embate, né, das relações, dos esforços, do ciúme, das paixões, e começar, então, um trabalho de superar esses impulsos emocionais, que é uma variação dos instintos. Então, esses instintos se transformam em impulsos, esses impulsos mobilizam cargas emocionais e embates que vão criar, então, uma dinâmica baseado, né, no processo que Joana fala que abarca muitas vezes, né, relações de desprezo, de poder, que vai gerando raiva, incômodos, infelicidade, desconfiança e toda a problemática, né, resultante dessa dinâmica primária de relação, e que isso, de uma certa maneira, vai tendo que ser superado, mas, né, ela fala que aquele se sentia desprezada, né, e desenvolvia daí sentimentos perversos, mas isso também, de certa maneira, é hereditado toda vez que a gente reencarna, né? Porque a criança, quando reencarna, também é tomada por ainda não ter essa consciência amadurecida, ela está reconstruindo a identidade dela, então ela perpassa o mito de Adão e Eva também, simbolicamente. Então, todos nós, em cada encarnação, não deixamos de ter que refazer, né, esse processo iniciático de superar a inconsciência, né, do bebê ali que está no paraíso daquele mundo de inconsciência e cuidado pela mãe, né, e aos pouquinhos ele tem que se desprender desse pai e mãe Deus, né, da vida dele, né, e começar a fazer caminhada e enfrentar essas emoções e lidar com esses processos, impulsos. Então, de certa maneira, o mito continua vivo, né, na nossa vida, né, e atualizado em cada encarnação nossa.
própria questão dessa imagem que a mentora traz em alguns momentos da obra da consciência, como esse parto dorido, também é algo que vem muito ao encontro do que a gente está falando, porque é essa questão da consciência que nasce, que é bom, mas que tem esse preço, entre aspas, a ser pago, né? E isso nos coloca nessa dinâmica de que, para que a gente chegue, para que a criança nasça, né, precisa a gestação. Né? Como Sócrates dizia, não tem como fazer parto de quem não está gestando, né, quando fala da maiêutica. E isso é muito significativo. É preciso que a gente se comprometa, então, né, porque senão realmente não passa. Não adianta ficar na zona de conforto. Né? Quer evoluir, quer mesmo, né? Então vamos lá. Tem uma gestação pela frente, tem o parto que vai causar algumas dores, mas é possível. Né? Então todo esse simbolismo que ela traz através também da questão da gestação e do parto, eu acho muito bonito, muito ilustrativo desse nosso movimento na vida. Né? Se tu não aguentar a gestação, não aguentar os eventuais enjoos ou porque a gestação é sempre uma surpresa, né? Não se sabe como é que ela vai evoluir. Né? Então, se não aguentar essa questão de não saber o final exatamente, vai ser menino ou menina, como é que estão os dedinhos, tudo isso, até chegar ao nascimento, é também uma analogia a tudo que a gente vai passando nessa conquista do si mesmo. Tem que querer, tem que confiar, tem que fazer o movimento, tem que saber que tem coisas que o tempo vai levar, enfim, né? É toda essa questão do próprio parto, eu acho muito ilustrativa dessa conquista. Né? E como é bonita, como ela é didática, porque ela colocou exatamente nesse trecho do mito as 5 etapas para a aquisição da consciência. Né? Então, ela mostra essa fase do Adão e Eva como a participação mística que eles estavam, que é esse período inicial que o Gels coloca, né, da indiferenciação, onde não existe dor, porque não existe consciência, então, eles estando nus, ou né, não dói, não sente nada, é inconsciente, ou seja, é indiferenciado, ele não percebe, ele não toma consciência disso. Aí depois, no início dessa separação entre eu e o outro, né, e a diferenciação entre o sujeito e o objeto, que é quando ele começa a reconhecer bem e mal, certo e errado, devo, não devo, a dificuldade de fazer escolha, né? Toda escolha tem o luto pela não escolha. Então, aí é a dor desse parto, porque ele é obrigado a escolher, ele é obrigado a decidir. Aí vem o terceiro momento da terceira etapa do processo de evolução, que são esses conteúdos projetados, começam a ser transferidos para uma dimensão mais simbólica e abstrata, que é esse momento que a gente fala, nossa, mas esse Adão e Eva não é um homem, uma mulher, né? É um momento existencial, um momento onde cada um de nós tem essa tomada de consciência. Até o planeta Terra passa por evoluções, passa por momentos conscienciais, né, em cada planeta. E aí vem a quarta etapa da aquisição de consciência, que as projeções vão cedendo perante as frustrações e as elaborações possibilitadas pela experiência e conhecimento. Aí a necessidade do parto ter dor, e aí entra essa questão do quanto a sexualidade foi colocada impura, como pecado, como aquela coisa que é indevida, mas Joana fala de uma forma linda, não é a sexualidade em si que é o problema, mas o problema é como esse ser transita por esse instinto sexual, que é um instinto assim como qualquer outro, que precisa ser educado com amor, com carinho, né? Então, veja, também aí entra essa questão de uma projeção. Então, eu projeto na sexualidade, a sexualidade é ruim, é pecado, não pode ter, né? Então, veja, é projeção. E aí, a quinta etapa, que inicia essa integração entre o consciente e a consciência, por meio dessa função transcendente, tendo essa possibilidade do surgimento dos símbolos que vão unindo, né? Aí surge a imagem de um Cristo que junta. Então, veja bem, então ela coloca ali todas essas
5 etapas do processo da aquisição de consciência e implícita no texto, né? É muito bonito. E é interessante que dentro desse processo todo de a consciência, né, ela fala então novamente, ela vai sempre se referir, né, muitas vezes na obra dela, da importância da reencarnação como instrumento pedagógico, né, de amor e de educação de Deus para conosco, e que vai impondo, né, na própria lei de causa e efeito, na própria dinâmica da perfeita justiça e misericórdia da lei divina, vai promovendo mecanismos de evolução. Né? Então, essa consciência, né, bem ou mal, vai sendo talhada, né, pela vida. Claro, a gente pode, como livre-arbítrio, resistir a esse convite da vida, mas o movimento é que essa vida vai promovendo, né, e provocando desafios, exercícios, constrangimento, possibilidades, justamente para poder, né, provocar e cada vez mais essa capacidade nossa de discernir e ir superando a nós mesmos, né, nessa consciência que vai se ampliando pouco a pouco. E aí ela coloca uma coisa bem interessante, né, que de uma certa maneira que a pessoa já não está mais projetando no mundo, né, essas questões internas, porque de uma certa maneira essa consciência que a Adriana colocou, das níveis de consciência, né, passa por eu poder, muitas vezes, não estar conseguindo perceber a mim mesmo, e aí isso vem espelhado na projeção do mundo. Então, o mundo é um espelho de mim, né? E às vezes eu estou brigando com o mundo. Né? Aí, quando eu desperto uma consciência mais profunda, eu já não luto contra as coisas, mas eu luto pelas coisas, como diz a Joana, né? Porque eu consigo, consciente de mim mesmo, justamente avaliar, qualificar e selecionar, né? A realidade, que isso se dá pela função pensamento e pela função sentimento, que avalia e qualifica a experiência, né? Então, todo um processo que vai sendo vivenciado, aonde eu vou aos pouquinhos, então fixando os valores espirituais e expandindo os horizontes da minha alma. Né? É muito bonito quando ela traz, um pouco antes ali, quando tu estavas falando, que eu queria retornar nisso, quando ela traz a Terra justamente como sempre no sentido de uma escola, né? Até não como um hospital, sítio malsão, e ela diz, eu prefiro ver, claro que ela não fala assim com essas palavras, como uma escola, um grande local de educação. Isso vai muito ao encontro de toda a mensagem de Joana e também de Jesus, de nós tirarmos esse peso e esse amargor e essa autopiedade em relação à vida e à encarnação, e perceber que tudo tem essa conotação educativa. É claro que nós podemos ver pelo lado de uma prisão, podemos ver pelo lado de um hospital, e não é esse o problema, mas é justamente, e não é dourar, né, a pílula, não querer ver o mal que nos habita, mas é justamente assim, por que lente o ego está vendo isso, que oportunidades ele está vendo, né? Ele está se vendo, ele e nós estamos nos vendo num hospital, numa prisão ou numa escola, né? Então, a gente pode até estar num hospital ou numa prisão, né? Concretamente, mas tudo é uma escola, e é muito bonito isso que ela traz, porque traz justamente essa chamada para que a gente se perceba como um ser que entende, que vive, que tudo que chega na vida chega para nos educar, né? A punição é da nossa consciência. Aí se volta a questão do nível de consciência que cada um habita, né? Cada um se movimenta, enfim, no nível de consciência ao qual já adquiriu. Então, acho muito, muito interessante, ela, até nessa forma de se manifestar, vai formando o nosso pensamento de que não, né? É uma escola, está aqui para aprender, quem quer te punir?
tudo bem, errou, vamos reparar, né? Então, isso é muito interessante, assim, porque também trabalha a nossa culpa, trabalha as questões do próprio medo, né? E volta para a conquista de si. E aí, finalizando aqui, né? Voltando aí para o que o Gelson já estava falando, que isso aí eu estava pensando antes, ela traz logo abaixo disso que o Gelson estava comentando, já não luta contra as coisas, mas pelas coisas, né? E percebe-se instrumento da vida, essa vida com V maiúsculo, achei tão bonito quando a mentora trouxe, que é essa questão de caminhar com a vida, na vida, né? Então, acho isso muito, muito bonito, né? Essa imagem de escola é tão bonita, né, Guadalupe? Porque realmente aí a gente vê a reencarnação com as vidas sucessivas como se fossem esses anos escolares que o aluno vai, né, e ele precisa passar jardim da infância, primeira série, segunda série, e assim somos nós. E eu gosto quando ela fala que os mecanismos da evolução, o progresso é inevitável. Então, se pensarmos nessa conquista de si, isso é inevitável, nós vamos chegar lá, mas aí ela vem convocando. Precisa do esforço, precisa de consciência para que a gente possa acelerar o processo. Eu gosto quando Jung trabalha a imagem do alquimista, porque o alquimista é aquele ser, é o artífice do tempo, ele acelera o tempo. Né? Então, se pegarmos essa ideia, né, que o progresso é inevitável, mas eu preciso acelerar esse tempo, porque o tempo ele vai, né, se eu ficar aí perdendo tempo no tempo que passa, preso nessas coisas pequenas, preso na culpa, preso em várias coisas que a gente se fixa, né, esses pensamentos, conforme a gente viu no livro, ela falando muito da necessidade de se libertar desses pensamentos fixos, isso vai atrasando esse progresso. É inevitável, mas às vezes vai demorar muito tempo. Então, nós precisamos antecipar, abreviar esse tempo, né? E como instrumento da vida, que a Guadalupe acabou de dizer, a gente faz parte da harmonia do universo. E eu gosto de olhar a palavra harmonia, porque a harmonia na música ela tem tempo, ela tem ritmo, é matemático. Então, se é matemático, ele vai ter uma pulsação, ele vai ter uma frequência. Então, a gente precisa se integrar nessa frequência do universo, porque às vezes a gente está muito ansioso, muito ritmo muito acelerado. Então, calma, eu preciso voltar. Aí, às vezes, eu estou deprimido, ou seja, meu ritmo está muito aquém. Então, eu preciso me integrar nessa harmonia do universo. Aí sim, ela fala, supera a raiva por ausência de ciúme, não compete para destruir, né? Então a competição ela pode ser até saudável, mas não quando eu penso na pessoa que eu estou competindo como um adversário, ele não é adversário, né? Mas trabalha para fomentar o progresso no qual engaja e se realiza. Então, o trabalho como fruto, né? Algo que fomenta o progresso, e não mais essa ideia pessimista de algumas correntes teóricas que a gente estuda atualmente, de que o trabalho é aquela coisa ruim, pesada, onde aquele que fornece o trabalho é sempre uma visão de explorar pelo trabalho a pessoa que trabalha. Veja, eu preciso mudar essas imagens, que tudo isso são níveis de consciência. Quando eu me sinto explorado pelo trabalho, eu paro de me proporcionar a alegria de poder estar na tarefa. Né? Então, veja, são todos níveis de consciência que a pessoa pode, como ela diz aqui, né? A conquista de si mesmo resulta desse amadurecimento psicológico. Né? Então, sem maturidade, o ser vai se sentir sempre explorado, sempre que precisa fazer por uma coisa pesada, ruim. Então, todas essas formas de pensar são níveis diferentes de consciência. Por isso que ela fala aqui que o homem é o senhor do discernimento. Né? Então, ela está fazendo justamente esse processo, né, de como essa caminhada de consciência vai se construindo, primeiro por esse mecanismo de responsabilidade, da qual nós não podemos fugir,
que justamente se a gente tem liberdade de escolha, a gente tem compromisso frente às escolhas, então tem a responsabilidade que se impõe a partir desse movimento, e o discernimento, né, que ela vem falando aqui bastante também, que é algo fundamental. E se a gente vê a palavra discernimento, vem de discernere, né, e que é separar, dividir, decidir, e mentum, que é mentum, meio, instrumento. Então, discernimento é esse instrumento, né? É a capacidade, né, de escolher, fazer de separar, ou seja, avaliar, ter critério, juízo, né, para poder distinguir entre os vários elementos da vida, das coisas, e, então, realmente, a partir disso, tomar uma atitude, fazer uma decisão, né? Então, todo esse discernimento, ele possui, digamos assim, vários aspectos que envolvidos, né? Ou seja, eu tenho uma percepção da realidade, né? Estabeleço uma avaliação e uma relação entre as várias elementos da realidade, trazendo dessa realidade então uma experiência, uma vivência, né? Fechando uma gestalt, ou seja, uma compreensão, né? Então, o discernimento seria esse ponto determinante, né, do curso do aprendizado, onde eu consigo, então, realmente perceber os elementos em volta ou dentro de mim, e, a partir disso, fazer um processo de amadurecimento que a Joana está propondo, né, de se despertar da consciência, desse compromisso que nós temos com a vida. E aí eu me lembrei, né, gente, dessa caminhada de consciência que a Joana está descrevendo aqui no capítulo, das 7 moradas da alma, do livro Castelo Interior, da Santa Teresa d'Ávila, que ela fala, então ela fala de 7 estágios de consciência, né, que a pessoa vai construindo nesse processo de libertação, né, dos atavismos do passado e um despertar de Deus até chegar numa consciência de que Deus habita em mim. Então, dentro dessa morada interior que Teresa vai falando, né, ela fala do autoconhecimento, da escuta, da decisão, da presença real de Deus, né, que envolve oração e quietude, até chegar num estágio de união, de êxtase com o divino, que culmina nesse matrimônio místico, né, que ela vai falar que ela viveu também na experiência psicológica e espiritual dela, né? E ela coloca, né, de uma certa forma, que o pior miserável é aquele que vive sem Deus, né? Que não pode fazer nada de bom e de bem sem a relação com Deus, né? Então, ela fala que esse processo todo de tomada de consciência não deixa de ser a consciência que nós somos a morada do divino, que tem muito a ver com essa visão do Jung, né, do self, que vai sendo despertado com a consciência. Esse ego vai ampliando a sua percepção e reconhecendo um nível de realidade mais profunda, onde ele pode servir o que é maior, que é justamente a essência espiritual e o divino que habita cada um de nós. Então, Joana, de uma certa maneira, vai falando de todo esse processo de superação dos instintos, desse ego ainda arbitrário, egoísta, limitado, até a conquista de si mesmo, que envolve o querer. E a Teresa d'Ávila fala que o primeiro estágio das moradas da alma é justamente assumir que a gente quer Deus, né? Assumir assumir conscientemente essa busca de Deus em nós, que é essa consciência maior, acima de tudo, né?
amplia o que a gente estava conversando no início da questão da consciência ética, porque aí sim, né, esse discernir e esse assumir, entender nem a questão de necessidade, né, mas o nosso caminho natural que nós de estar com Deus, querer, né, vivenciar tudo isso, faz com que a gente viva daí de uma forma que as escolhas, a partir desse discernimento, vêm de uma consciência ética que percebe a natureza, a si, ao outro, e aí faz as escolhas de uma forma realmente ligada ao self, né? Não egoística, não equivocada, e sim dentro dessa síntese do que é uma consciência vivenciando, né, o todo. E eu só ia trazer essa questão que é referente ao querer, aí aqui embaixo ela exemplifica, né? Ela fala que Francisco de Assis quis, né? E ele conseguiu. Aí ela fala que vários apóstolos do bem, da ciência, da fé, do pensamento e da ação, né? Principalmente a ação, quiseram e conseguiram. Então, ela convida, ela faz esse convite que a gente possa querer, né? Que a gente possa desejar. E ela traz Jesus, né, dizendo que se a gente quisesse, basta empenhar e se integrar na realização que a gente vai conseguir. Né? Aí ela diz que homens e mulheres anônimos entregaram-se aos ideais e lhes vitalizaram as existências, superando-se e autoconquistando-se. Né? E essa conquista de si mesmo, então, está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Lembra muito Francisco de Assis, né? Lembra muito a oração de São Francisco, né? Que é morrendo que vivemos para a vida eterna, mas com essa consciência de que realmente nós necessitamos dessa mola que é o querer. A pessoa pode tentar ajudar, mas se a pessoa não quiser, ela não segura essa corda que eu jogo. E um ponto importante nesse processo todo, a Joana coloca, que é essa postura de estar inteiro na vida. Né? Que esse ser, né, que essa busca do ser, que a Adriana está colocando aqui, né, o querer para ser e o esforço para triunfar, começa por essa consciência de que eu estou na vida. A Joana fala, descobre a vida. Né? O que é descobrir a vida? Parece uma coisa tão óbvia, né? Descobre a vida. Puxa, mas o que ela quer dizer com isso? Que a gente está naquela consciência de sono que ela falava anteriormente, né? Uma consciência não desperta. E que aí é uma vida fisiológica, automática. Então, descobrir a vida é reconhecer todas as dimensões e potenciais da nossa existência e, consequentemente, como ela disse, que nós, então, se encontramos vivos. Né? E se encontrar vivo é uma abertura para afetar e ser afetado pela vida. Né? Reconhecer que sou afetado pelas várias circunstâncias, realidades e possibilidades que estão acontecendo junto a mim e que eu também estou afetando a realidade. E nesse estar vivo, né, eu, nessa consciência tão desperta, né, nessa consciência que interage, que faz escolha, que realmente é senhor do sim, do não, que se movimenta de maneira lúcida, né, eu vivo por inteiro o meu presente. Né? Então, que é algo que Dioniso, né, o deus Dioniso da mitologia, nos ensina, que não basta ser, né, que fazer, ter e fazer é um caminho para a descoberta do ser. Mas para ser verdadeiramente, tu tem que estar inteiro, então, estar presente, estar verdadeiramente, para que o nosso fazer ganhe sentido para nós. E aí, justamente, o Joana vai colocar, então, que a partir disso, né, essa dimensão do passado e do futuro
vão perdendo a importância no ser intemporal que vive a oportunidade presente. Coração aberto, grato, responsável, aproveitando cada momento da existência, até essa busca de integração com a consciência cósmica, né? Que está aqui referindo a consciência cósmica como realmente essa dimensão divina, daquela morada que Teresa fala, né, de que Deus mora dentro do nosso coração. Então, essa coisa cósmica é a integração com Deus. Eu e o Pai somos um só. E Jung vai colocar isso de uma outra palavra, né? Vai dizer que o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. E aí, então, a gente chega nessa dimensão, né, que Paulo fala, não é mais eu que vivo em mim, mas que é Jesus, né, que vive. E Jesus, em relação a Deus, eu e o Pai somos um só, e assim por diante, né? E que culmina todos esses exemplos que ele colocou, né? De Francisco de Assis, né? Aqui que ela comentou, mas que está ofertado a todos nós, né? Que tenhamos força e coragem de assumir isso, né? E realmente dizer, eu quero assumir isso, eu quero realmente para a minha vida, eu quero realmente pagar o preço e estar inteiro e fazer da minha existência algo sentido e bem vivido, porque muita gente não quer, muita gente, como diz a Joana aqui, ainda foge da vida e foge de si mesmo. Detalhe ali, né, nessa parte que estavas lendo, Gelson, uma consciência, a sua é uma consciência atual, fértil e rica de aspirações, que busca a integração na cósmica, que já desfruta. Então, nós já estamos, nós podemos não sentir. Né? Então, detalhe que já desfruta. Nós já estamos e somos parte dessa consciência cósmica na sua plenitude do amor como regra, né? E como alicerce. Nós que temos dificuldade de sentir em plenitude. E ela, nesse que já desfruta, deixa isso sem dúvidas. Né? Então, é que a gente se volte para nós, para realmente sentir na plenitude, e isso que o Gerson estava trazendo é tão importante de nós entendermos com o coração que é o presente o momento que nós temos para agir, para fazer, para viver, e quando se entrega, então, para a vida, para esse presente, o tempo aí fica realmente intemporal e relativo. Né? Então, é claro que uma coisa é nós entendermos pelo intelecto, outra coisa é vivenciarmos isso a todo tempo. Mas ela traz de uma forma muito didática, como disse a Adri antes, e muito clara, né? Essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo. E só um elemento que eu acho que não foi colocado, mas que ela colocou de forma tão importante, que essa conduta que a Guadalupe está se referindo agora vai proporcionar alegria. Né? Então, a importância da alegria que provém da tranquilidade da realização, considerando que sempre é tempo de reparar, e postergação lhe é prejuízo para a economia da sua planificação. Então, a alegria é um sentimento importantíssimo que a pessoa precisa se permitir sentir. A gente vê muito nos enlutados, né, a dificuldade, quando eles se percebem alegres, eles se autoflagelam quase, né, é uma autopunição, porque eles sentem assim, eu não posso mais ser alegre depois de uma grande perda. Não, ela convoca, né, que essa sensação de consciência, ela produz no ser essa alegria. Então, a aceitação também desse sentimento que é espontâneo da alma, né? Se permitia isso. É interessante, a propósito de Joana, é extremamente otimista, né? Positiva, no sentido de nos convocar justamente para a gente viver, né? Esse caminho
que Jesus nos aponta, né? Que todos nós temos condições de fazer esse caminho. E, então, ela está sempre sugerindo e demonstrando para a gente o quanto a vida ela é amorosa e regeneradora, né? A vida compõe em favor da reconciliação conosco mesmo, compõe em favor do nosso crescimento, compõe em favor de superar aquele atavismo religioso de antigamente, manipulado pelas tradições religiosas que queriam poder ou que não compreendiam o sentido da mensagem do Cristo, que fizeram da Terra um vale de lágrimas, né? E Joana quer romper com essa visão negativa, como se a Terra fosse só para sofrimento. Ela diz, não, a Terra é a morada abençoada, né? Nós somos hóspedes do Criador, e ele nos acolhe como todo hóspede quer ser acolhido na casa de alguém, né? Com todo amor, carinho, e nos oferece os mais diversos recursos em benefício de todos, né? Então, de uma certa maneira, a Joana fala assim, que a gente tem que recuperar justamente essa de prazer, não o prazer hedonista, superficial e da inconsciência que está indo na questão fisiológica, mas o prazer da vida espiritual, da vida lúcida e plena, de poder compor com esse campo de realização do espírito, né? E a Terra uma paisagem abençoada para todos nós nesse sentido. Ela é muito clara na questão da alegria, do bom humor, e de forma nenhuma isso ela é trazida de uma forma ingênua, porque ela traz as questões de sombra, as nossas dificuldades, mas realmente já passou do tempo de nós entendermos que se Deus é puro amor, né? Como é que a gente vai estar aqui penando? Nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo, é uma escola, é um pai amoroso e firme, né? Mas é uma escola e ela deixa isso muito, muito claro, bate na mesma tecla, e é mais do que hora da gente viver isso, né? Jesus, olha, Joana traz Jesus e o exemplo que foi Jesus em todos os momentos, né? De firmeza, de fé, mas de alegria, de leveza, sem sair da sua profundidade. Então, é muito reconfortante, realmente, né? Transformador e reconfortante esse ser consciente que ela nos convida a ir, né? Toma a liberdade aqui de repetir, né? Aí, como voltando lá para o início, né? O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. E assim a gente vai seguindo nessa introdução do ser consciente, mas também esse convite dela que é muito claro, começa de onde está, né? Olha o teu tamanho, temos conquistas, mas temos questões ainda para olhar, então é simples, é leve, né, o jugo, mas com comprometimento e responsabilidade. Eu acho fantástico ter trazido a introdução, né, do ser consciente, que a gente está fechando o livro, né, e aí agora você nos remete à introdução, que para mim é um dos textos mais belos da Joana, mais rico e completo, onde ela começa a falar justamente desse processo todo, né, que Guadalupe citou agora, né, que esse trabalho constante, do qual somos convidados a realizar, e desse ponto inicial que é o encontro, a reconciliação conosco mesmo, com as várias partes da gente. E na introdução, né, depois que Guadalupe colocou essa passagem do livro ali, Joana continua, né, dizendo a importância desse enfrentamento, desse processo de disposição, desse querer, como ela colocou no final do livro, né, de se encontrar sem máscara, né? Daí ela vai dizendo que o ser consciente não se julga nem se justifica, não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. Olha isso aqui, que fantástico, né, essa proposta de
desse desabrochar do ser, na medida que a gente abre espaço para esse diálogo, né? Para esse encontro conosco mesmo, para essas várias instâncias da nossa natureza, e poder, sim, a partir disso, ir, né, rompendo com padrões antigos e buscando essa identificação a partir da imagem de homem que Jesus nos deixou, né? Esse homem lúcido, pleno, amoroso, da qual todos nós somos, então, convocados a viver, né? Em aprofundar, em explorar na nossa vida. Muito bem, mais algum elemento para a gente poder ir fechando, então, o capítulo e o livro? O meu convite é que quem está nos ouvindo nesse momento retorne e releia essa introdução, que ela é realmente linda e essa questão do nosso desenvolvimento em espiral, né? Ela é uma introdução, mas ela também nos traz um fechamento do livro muito interessante, né? Começa de onde está, fez oração, o alto amor, enfim, eu gosto muito dessa parte. E lembrando aqui no final do livro, quando foi citado no nosso estudo de hoje, né, a cada um conforme o seu ato, né, cada um no sentido de consciência. Então, não a gente querer nos exigir ou criar uma ideação que nos afaste de nós mesmos. Então, a primeira condição desse processo todo é a gente poder reconhecer a nossa própria realidade. Nem mais, nem menos. Nem negligenciar nossos potenciais, numa autoestima baixa, num desprezo por nós mesmos, nem querer falsear nós mesmos, querendo ser mais do que a gente é. Então, a proposta é: seja verdadeiro, seja honesto consigo mesmo. Deus não está exigindo uma perfeição de um dia para a noite. Está exigindo essa inteireza de alma. Esse momento de a gente assumir a nossa realidade, de dizer, puxa, tenho tantas coisas boas, tantas coisas ainda não trabalhadas, né? Mas isso é minha matéria-prima, né? Isso é quem eu sou. Então, eu começo de onde eu estou, desse nível de consciência, desses recursos que eu tenho, mas que é justamente o suficiente e o necessário para que eu possa começar, então, a criar essa jornada de alma de maneira cada vez mais profunda, porque a questão não é o que eu tenho, o que eu sou, mas o que eu faço com isso, né? De como eu me ocupo de mim mesmo nessa minha caminhada evolutiva. A sugestão da Guadalupe de retomar a introdução é muito legal, porque agora todo livro deu subsídio para uma compreensão mais aprofundada daquilo, né? Então, foi lido antes e agora reler vai fazer com que a pessoa aprofunde, né, tudo que ela entendeu e aprofundou no livro, ela pode agora fazer a conclusão, né? E desse capítulo eu pensei, né, o que era importante, assim, eu gosto de fazer assim no fechamento do capítulo, eu coloquei, né, que lograda então diante a consciência, ela é lograda diante do querer. A conquista de si mesmo resulta desse amadurecimento psicológico, superando os mecanismos de fuga, de transferência de responsabilidade, para enfrentar-se e autoconquistar-se. Então, a aquisição de consciência demanda tempo e esforço para sair desse estágio do instinto e adentrar a razão ao discernimento entre o bem e o mal. E assim, então, se tornar esse ser consciente que é tão importante e necessário para a transformação do planeta, né? Maravilha, né? Temos aí uma jornada bonita com a nossa benfeitora, né? Então, vamos continuar esse estudo, né, no próximo livro, convidando a todos nós a avançar, né, nesse caminho rico que ela promove em favor desse autodescobrimento, desse ser consciente, que começa, então, a expandir seus horizontes espirituais. Então, nosso grande abraço a todos, nosso carinho, nossa gratidão à nossa querida Joana de Ângeles
e até então no nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos.